Evangelho de João, capítulo 18, a partir do verso 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vim de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos, novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Senhor nosso Deus, fale ao nosso coração nesta noite, ó Deus. Nós estamos com a Tua palavra diante dos nossos olhos, que o Teu Espírito Santo a conduza aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no último domingo, em nossa última mensagem, nós expusemos esses mesmos versículos, do 28 ao 40, encerrando o capítulo 18 do Evangelho de João. Por que nós temos pregado, e nesses últimos domingos pregamos nesses textos? Porque a narrativa, ela traz detalhes de alguns personagens que são de vital importância para que nós entendamos o que Deus quer falar ao nosso coração. Não é por acaso que João, nessa narrativa, ele descreve detalhes que nós não podemos passar despercebidos e focarmos somente em algo que nós queremos ler. Mas João, ele trouxe detalhes de alguns personagens, como a multidão que nós pregamos aqui, que a narrativa mostra Jesus Cristo diante de uma multidão motivada por desejos pessoais, uma multidão dominada por um grupo, uma multidão perigosa de judeus raivosos, uma multidão perigosa porque estava muito mais preocupada em atender às suas necessidades e debilidades, quando eles precisavam entender que estavam diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Uma multidão que preferiu estar rotulada de santidade quando não era, uma multidão que não entrou no pretório porque se entrasse poderia se contaminar. E eles queriam participar dos rituais da Páscoa, e de forma muito clara, muito externa, eles se mostravam santos. Quão perigosa era essa multidão? Aparentemente santa, aparentemente preparada para participar do ritual da Páscoa, quando em seu coração estava a morte, estava a escuridão, estava o caos. E João narra Jesus Cristo diante dessa multidão. No último domingo, irmãos, na última mensagem, nós destacamos Jesus Cristo diante de Pilatos.
um governador romano, um homem que estava com a sua liderança fragilizada diante dos judeus, como nós falamos aqui. Historicamente, Flávio Joséfo escreve momentos em que Pilatos esteve com dificuldades diante dos judeus. Ele, quando posto ali como governador daquela região, representando o soberano romano, ele não foi sábio, visitou Jerusalém algumas vezes e não soube lidar com o relacionamento dele com os judeus. E como nós citamos Flávio Joséfo no domingo passado, historicamente, a relação de Pilatos com os judeus estava fragilizada. E agora Pilatos se vê diante de uma multidão dos judeus, com o governo fragilizado, e ele, sabendo que Jesus Cristo, ele era justo, ele estava sendo julgado, estava sendo totalmente empurrado diante da injustiça. Ele, sabendo disso, ele preferiu defender o seu governo, defender o seu conforto. Covardemente, ele se achava autossuficiente, achava que ele poderia depositar o seu futuro em coisas tão banais que era o seu próprio governo. E diante dos judeus se acovardou e perdeu a grande oportunidade de ser salvo e reconhecer o Senhor dos Senhores. E como nós pregamos no domingo passado, irmãos, é assim que acontece quando o ímpio está diante do Senhor. Ele se acha autossuficiente, ele não se quebranta. E nós pregamos justamente sobre o encontro de Jesus Cristo com Pilatos no domingo passado. Diante do Senhor, do Rei dos Reis, o ímpio só se considera autossuficiente e ele não se quebranta. Como é difícil quando o Espírito Santo não transforma um coração, tirando aquele coração de pedra e colocando um coração de carne, aquela pessoa continua morta nos delitos e pecados. Não tem jeito. Isso aconteceu com Pilatos. Na mensagem de hoje, nós daremos continuidade, encerraremos justamente o capítulo 18 agora, nessa perícope, quando João narra a liberdade de um salteador, de um condenado. E o tema da mensagem dessa noite é liberdade de um condenado. Meus irmãos, agora nós consideraremos Barrabás neste texto. Já citamos a multidão, já citamos Pilatos diante do Senhor, e agora nós consideraremos Barrabás, que é citado aqui em João. Quando João relata um incidente de Barrabás com pouquíssimas palavras, se os irmãos forem perceber, a única citação que João faz está no versículo 40, quando João declara: então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Meus irmãos, João somente cita que havia um costume de libertar um prisioneiro na Páscoa, e nós, lendo outros evangelhos e lendo um pouco sobre a palavra de Deus e comentários, os outros evangelhos, eles completam até certo ponto uma breve imagem que João não destaca de Barrabás. Depois de reunir todas as informações aqui, nós descobrimos que Barrabás era um prisioneiro muito famoso. Ele era conhecido pelos judeus. Ele era um criminoso. Barrabás era um homem perigoso, um criminoso. Ele participou de uma insurreição na cidade e tinha cometido durante uma insurreição na cidade homicídio. Por isso ele estava preso e declarado à morte. Barrabás era perigoso. A cena de Barrabás aqui, neste contexto de Jesus Cristo diante de Pilatos, está em Mateus capítulo 27, nos versos 14 a 26, Marcos no capítulo 15, dos versos 6 até o verso 15. E interessante que Marcos, ele vai declarar que Barrabás ele tinha sido preso com motinadores, com amotinadores, que haviam cometido homicídio. Barrabás era um camarada perigoso. Em Atos, no capítulo 3, no verso 14, Pedro, depois que ele faz aquele maravilhoso milagre com João, com aquele coxo, e ele é abordado pelos judeus e pelos principais
da sinagoga, ele vai falar justamente que os judeus haviam matado Cristo e tinham optado por Barrabás. Barrabás era um homem conhecido. Barrabás era uma pessoa que tinha uma certa proteção dos judeus. Embora ele fosse um homem mau, perverso, um criminoso, Barrabás era bem conhecido dos judeus. O nome Barrabás é bem interessante, irmãos. Nós podemos ver em alguns comentários. Há duas possibilidades com respeito à origem do nome Barrabás. Pode estar composto por Bar e Abba, que significa filho do pai, ou por Bar Rabã, que significa filho do rabino. Barrabás, ele, apesar do seu caráter criminal, ele era bastante popular entre o povo judeu. Ele era mais ou menos uma espécie de Robin Hood. Nós poderíamos citar que Barrabás era aquele camarada que protegia mais ou menos um certo grupo. E era um camarada respeitado. Lembrei muito quando eu estava lendo sobre a possível vida de Barrabás e historicamente o que ele fazia, sobre aqueles criminosos do Rio de Janeiro, que protegem a favela. E muitas vezes quando a polícia entra para poder prendê-los, a favela tenta proteger, diz não, aqui não, e tentam protegê-los. Porque embora sejam homens perigosos, criminosos perigosos, eles têm um certo respeito diante daquela favela. Eles atuam como Robin Hood. Assim era Barrabás. Barrabás era um homem que tinha um certo respeito pelo povo. Pode ser um dos criminosos bastante perigosos que assolavam, por exemplo, Jericó. Barrabás, por exemplo, é o tipo de homem em cujas mãos pode ter caído aquele viajante da parábola, um homem mau, que quando ele se encontrava com alguém, ele fazia um tremendo mal. Possivelmente era um homem dessa estirpe. Provavelmente Barrabás também poderia fazer parte dos zelotes. Certo comentarista, ele disse, olha, possivelmente Barrabás também, por ser um camarada estudado, preparado, um criminoso perigoso, ele poderia fazer parte de um grupo dos zelotes que tinham jurado libertar a Palestina de Roma. E muitas vezes usavam essa política, cometendo até crimes, defendendo o povo, roubando e se compartilhando com assassinos. E assim o povo gostava dele. Barrabás não era um criminoso qualquer, era um homem violento. Ele tinha uma auréola, ele tinha uma figura romântica diante do povo, mas era um homem perigoso. Era um herói para o povo, mas um grande assassino, um grande perigoso. Barrabás deve ter tido outro nome. Por exemplo, tal como Pedro chamava Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas. Possivelmente, um comentarista ele estava dizendo que há certos antigos manuscritos gregos e certas traduções siríacas e armênias do Novo Testamento que afirmam que outro nome Barrabás poderia ter, um deles poderia ser o próprio Jesus. Poderia ser Jesus Barrabás. Por que Jesus? Não é impossível ele ter tido talvez o nome Jesus, porque o nome Jesus é um nome bastante comum, irmãos, porque é uma versão grega do nome Josué. Então, possivelmente, esse comentarista, ele pode ter dito assim, ele disse que os judeus podem ter dito, não a Jesus Nazareno, mas a Jesus Barrabás. Possivelmente um nome comum. Barrabás era um homem forte, sanguinário, um homem que escolhia chegar no seu objetivo e ele fazia para chegar nesse objetivo qualquer coisa. Um homem perigoso. Já Jesus, ali diante desse homem perigoso, desse criminoso perigoso, bastante político, conhecido da população, protegido por ela e diante dela como herói, está Jesus Cristo. Um homem que explanava amor, paz. A semelhança de Jesus Cristo agora é totalmente invertida diante de Barrabás. Um homem de paz, de suavidade, que não media e não procurava medir forças
mas um homem de santidade e paz. Meus irmãos, lendo sobre esse texto e sobre os outros evangelhos aqui, Mateus, Marcos, Lucas, um pouco de Atos também, o fato trágico da história é que ao longo dos séculos os homens sempre optaram por homens perigosos. Eu lendo sobre esses textos, eu imaginei nos dias atuais a quantidade de pessoas da população que muitas vezes optam por pessoas perigosas, achando que elas são a salvação da nação, quando são pessoas criminosas, lobos vestidos de ovelhas. Sempre foi uma prática das multidões serem dominadas por essas pessoas, que transmitem uma certa segurança, que transmitem uma certa garantia, utilizando de artifícios perigosos, criminosos. Que perigo, que perigo. Um grande perigo era este homem diante da multidão. Uma multidão dominada por sentimentos fraudulentos. Uma multidão enganada e enganosa. Uma multidão que diante deste homem mau, criminoso, uma multidão que facilmente dominada, estava vendo na figura deste homem uma pessoa que poderia trazer a ela algum benefício. E eles optam em libertar Barrabás, um criminoso. Ninguém sabe, e não é dito na Bíblia, nem historicamente, o que aconteceu com Barrabás. Não há texto que trate sobre o que aconteceu com este homem que foi liberto. Em um de seus livros, teve um autor, William Arthur Dunkley, ele faleceu em 1941. Ele foi um jornalista inglês, romantista, poeta. Ele traça uma biografia imaginária de Barrabás. Um certo livro, texto que eu li, este homem traz uma biografia imaginária dele. E ele disse, poeticamente, obviamente, e ele escreveu o seguinte texto: a princípio, Barrabás só podia pensar em sua liberdade, mas logo começou a olhar o homem que morreu e que poderia ter vivido. Havia algo em Jesus que ele era fascinante e o seguiu até o fim. Quando viu carregando a cruz, um pensamento iluminou a sua mente: eu deveria carregar essa cruz em lugar dele, e ele morreu por mim, e ele me salvou. E ao ver Jesus no Calvário, a única coisa que podia pensar era: eu deveria estar pendurado ali. Ele não. Ele está ali no meu lugar. Esse foi o texto que um certo autor, poeta, resolveu fazer uma singela biografia de um malfeitor. Mas por que o texto, a narrativa de João, como os outros evangelhos, trazem esse detalhe deste homem mau, ímpio, um homem que só merecia a morte e foi liberto simplesmente porque Jesus Cristo foi em seu lugar? Porque a narrativa traz esse detalhe na história. Eu gostaria de concluir mostrando aos irmãos que a ênfase da narrativa, mais uma vez, nem estava na multidão, quando nós pregamos sobre a multidão, não estava em Pilatos, como também nós falamos isso quando pregamos sobre Pilatos, e nem está em Barrabás, mas a ênfase da narrativa está em Cristo. Embora ela traga detalhes sobre a multidão, detalhes sobre Pilatos e algum pequeno detalhe sobre Barrabás, a ênfase dessa narrativa, meus irmãos, é Cristo e o que Ele fez por nós. Pode ser que isso que esse autor aqui, poeticamente, contou, pode ter acontecido ou não. Ninguém sabe. Mas sem dúvida alguma, meus irmãos, Barrabás foi um dos pecadores
por cuja salvação Jesus Cristo morreu. Eu gostaria de trazer aqui, irmãos, a ênfase do amor de Deus sobre Barrabás, como sobre mim e você. Nós não somos diferentes de Barrabás. O texto não trouxe mais detalhes da vida deste homem. Mas como foi com ele, Jesus morreu em nosso lugar. Jesus morreu no seu lugar, onde quem deveria ter pagado o pecado da morte era eu e você. Nós não somos diferentes de Barrabás. Jesus Cristo morreu por ele. E Jesus Cristo morreu por mim e por você. Naquele dia trágico do Éden, quando sobre nós veio a justiça de Deus, quando sobre nós veio a responsabilidade do pecado e nós fomos contaminados pelo pecado, nós não somos diferentes de Barrabás. Da mesma maneira que Jesus Cristo morreu no lugar daquele malfeitor, no lugar daquele criminoso e mau, ele morreu por mim e por você. Quando a narrativa traz esse pequeno detalhe de um malfeitor que foi liberto da morte, que foi liberto da cruz, quando aquele homem desce e os soldados tiram as suas algemas e dizem a ele: você está livre. Isso aconteceu comigo e com você, não foi diferente. As algemas do pecado foram tiradas do nosso punho e nós fomos libertos sem merecimento nenhum, como ele também não tinha. Como hoje o nosso foco foi no personagem Barrabás, a única coisa que resta é dizer: nem eu, nem você somos diferentes dele. Sobre os nossos ombros também deveriam estar o peso do madeiro. Sobre as nossas mãos deveriam estar as algemas que nos levariam também à morte eterna. Mas nós fomos libertos pela graça e misericórdia de Deus que um dia nos alcançou. Da mesma forma que alcançou Barrabás. Da mesma maneira que aquele criminoso, cruel, malfeitor e homicida foi liberto da morte. E no lugar dele, Jesus Cristo foi pendurado no madeiro e morreu na cruz no lugar daquele malfeitor. Da mesma forma ele morreu por mim e por você. Que privilégio foi aquele malfeitor, salteador, que tinha absoluta certeza que ele merecia ser condenado, que ele merecia sim ser condenado à morte, mas o livraram e o libertaram. E eu imagino aquele homem saindo, irmãos, e perguntando: mas por que eu estou livre? E os soldados do Império Romano devem ter dito a ele: aquele ali vai morrer em seu lugar. Você merece ser morto, mas quem vai morrer é aquele ali. Meus queridos, foi assim que aconteceu conosco. É por isso que a narrativa traz um detalhe tão simples. Um malfeitor, homem cruel, ímpio, homicida, que merecia a morte, que estava já preso e condenado, ele foi liberto. Nós estávamos condenados à morte eterna. Nós fomos condenados naquela tarde escura do Éden. E Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Ao ler essa mensagem, ao ler esse texto, irmãos, a única coisa que me restou naquela tarde na minha casa foi dobrar o meu joelho e agradecer a Deus por ter me liberto do pecado do mesmo jeito, com o mesmo poder que ele livrou Barrabás. E eu agradeci a Deus naquela tarde, dizendo: Senhor, muito obrigado por ter morrido em meu lugar.
Eu não sou diferente desse malfeitor. Eu merecia o mesmo fim, mas Jesus Cristo morreu em nosso lugar. João, no verso 40, ele simplesmente destaca: então gritaram todos novamente: não é este, não este, não este, não livre este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador, era malfeitor, era homicida, era um homem perverso, que estava preso e condenado à morte. E Jesus Cristo morreu em seu lugar. Meus irmãos, eu só tenho uma aplicação para fazer nessa simples menção que a narrativa faz deste malfeitor. Somente uma aplicação prática para as nossas vidas. Nada nos difere de Barrabás. Nada nos difere de Barrabás. O salteador que foi liberto naquele trágico dia. No trágico dia no Éden também, nós fomos libertos. Pela graça de Deus, fomos alcançados por um amor incondicional de Deus que nos livrou da morte eterna. Meus queridos, esse é um grande privilégio. E é dessa forma que nós devemos viver, gratos a Deus, porque sem merecimento nenhum, Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Não tínhamos merecimento nenhum. E como foi com Barrabás, assim foi conosco. Nós fomos livres, alcançados pela graça de Deus. E sem merecimento, fomos libertos da morte eterna. Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça, para que nós possamos estar cada dia mais, podemos reconhecer o amor de Deus que um dia nos alcançou, e vivermos, irmãos, de forma que venhamos testemunhar de Cristo, gratos porque um dia Ele morreu em nosso lugar, para nos libertar. Que privilégio! Que privilégio é nós vermos de uma forma tremenda a morte de Jesus Cristo fazer com que um salteador, homicida e mau seja livre. A história não fala nada sobre a biografia desse malfeitor, mas tomara que o Espírito Santo tenha tocado em seu coração e em algum momento ele ter reconhecido que Jesus Cristo morreu por ele e ter sido grato por ter sido livre, não somente daquela morte trágica ali, física, mas principalmente da morte espiritual. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, nosso Deus, gratos pelo privilégio de podermos reconhecer que fomos alcançados pela graça de Deus e que Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar. E é exemplo daquele malfeitor, homem cruel, ímpio, mau, perverso, homicida, que de repente, sem ter nem porquê, ele recebe a ordem do soldado: desça, nós vamos abrir as tuas algemas para que você se torne livre. Assim foi comigo e com você. Que privilégio! É sem merecimento algum, temos sido alcançados pela graça de Deus, e o Espírito Santo tem aberto as nossas algemas do pecado, da morte eterna. Nosso Deus, muito obrigado por termos sido alcançados pela graça de Deus. Nosso Deus, nós te pedimos que abençoe aqueles que ainda não foram alcançados por essa graça. Que esta noite seja uma noite de decisão, que o Teu Espírito Santo possa tocar em seus corações, e que esta noite eles possam ser tocados pelo Espírito Santo de Deus, e que eles possam reconhecer Jesus Cristo
como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Nosso Deus, que essa noite, através de uma narrativa tão simples, de um dia difícil, um dia trágico, mas nós vemos um personagem que, sem merecimento algum, pelo contrário, foi alcançado pela liberdade, foi dado a ele liberdade, porque Cristo ocupou o seu lugar, o lugar que era dele. Mas por nós, Jesus Cristo ocupou o nosso lugar, o lugar que nós merecíamos, que era a morte eterna, e nós fomos livres, libertos. Que privilégio foi a morte de Cristo na cruz do Calvário para nossas vidas. Nosso Deus, muito obrigado. Que a tua graça alcance aqueles que ainda não entenderam. Que teu Espírito Santo possa tirar o coração de pedra e colocar nos corações coração de carne, que eles venham ter vida e vida em abundância e reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e o nosso único Salvador. Ó nosso Deus, nós te pedimos que tenha misericórdia daqueles que ainda, diante de Jesus Cristo, como foi com Pilatos, como foi com a multidão de judeus, que ainda se sentem autossuficientes, que essa noite seja uma noite de mudança real, que o Espírito Santo toque em seus corações, e que a partir dessa noite eles agora tirem a sua autossuficiência e substituam por total dependência do Senhor, reconhecendo o nosso Deus como Senhor de suas vidas. Que essa noite seja uma noite de decisão. Não deixe que talvez seja a última oportunidade de alguém que esteja ouvindo a palavra do Senhor. Que essa oportunidade passe. Não deixe que essa oportunidade passe. Que essas pessoas possam abraçar neste momento a palavra de Cristo que passa diante das suas vidas. Nós te pedimos, nosso Deus, que tenha misericórdia de todos que estão ouvindo nesta noite esta mensagem, e nós que fomos salvos, que nós possamos sair esta noite e voltar para os nossos lares gratos a Deus, que fomos alcançados pela graça de Deus, que algumas coisas da vida, coisas tão bobas, tão simples, muitas vezes tiram a nossa paz. Muitas vezes, nosso Deus, nós perdemos a nossa paz por causa de coisas tão efêmeras. Relacionamentos conjugais ficam arranhados por causa de besteira. Relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos da igreja, entre amigos, muitas vezes ranhuras tão bobas, que nós possamos nesta noite dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, para que eu possa viver muito mais forte, muito mais feliz, muito mais grato. Abençoa-nos, ó Deus, para que vivamos uma vida real em Ti, gratos na certeza que somos salvos, sem merecimento algum, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, fiquemos de pé.